noite, querido irmão. Tudo bem com você? Quanta saudade eu tenho de estar aqui novamente, hein? Eu estive aqui no ano passado, se eu não me engano. Mas, diante dessas dificuldades que estamos tendo de locomoção, de estarmos presentes, a gente precisa orar a Deus e pedir para que Deus oriente nossa vida, né? Mas eu me sinto feliz em estar aqui e gostaria de agradecer o convite que me foi estendido para estar aqui e poder repartir um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu espero que estejam todos bem, estejam se cuidando, usando a máscara. A minha eu tirei assim que cheguei, mas são cuidados que devemos ter durante essa pandemia que estamos tendo, né? O que você tem feito para se aproximar mais de Deus? O que você tem usado de recurso para acompanhar a sua vida espiritual diante de Deus? Deus tem um convite para mim e para você. Jesus faz esse convite para mim e para você. E Ele quer que nós estejamos a cada dia mais perto dEle. E estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Mas para aprendermos da palavra de Deus, nós precisamos da orientação do Espírito Santo. E para sermos orientados por Ele, vamos então erguer nossa prece a Deus e pedir que Ele nos oriente para aprendermos mais da palavra de Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Somos gratos a Ti pela Tua graça, por Tua misericórdia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui e aprendermos um pouco mais da Tua Santa Palavra. Queremos, Senhor Deus, Te suplicar nesse instante, que a Sua graça seja derramada nesse instante sobre aqueles que estão enfermos, os nossos irmãos que estão necessitando da restauração da sua saúde. Que o Senhor os visite nesse instante e que o Senhor retire deles toda dor, todo sofrimento, toda enfermidade. Que a sua graça, Senhor Deus, possa ser suficiente para cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão nos passeios, que estão nos leitos de dor, aqueles que sofreram a perda de algum ente querido. Que o Senhor os visite nesse instante também e que o seu Santo Espírito nos console. Senhor Deus, que essas bênçãos se estendam a todos os seus filhos em todo o mundo, para que onde estiver um filho seu, que ele esteja nesse instante conectado contigo, recebendo a tua bênção. Abençoa, Senhor Deus, os membros da igreja do nosso distrito, que eles sejam também visitados por ti nesse instante. Abençoa o pastor Nivaldo, que ele seja conduzido pelo teu Santo Espírito, que ele tenha sabedoria para guiar-nos, todos nós, até a eternidade. Dá-nos a Tua graça nessa noite, Pai Santo. Visita-nos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né? Mateus 11, capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Existe uma história não. Jesus faz um convite para cada um de nós. E é um convite bastante conhecido. Não somente meu, mas seu também. É um convite que Jesus faz a todo instante. É um convite que Ele tem feito a todos nós. E eu gostaria de, nessa noite, repartir com você um pouco mais da palavra de Deus, para nós aprendermos um pouco mais e ver o quão profundo é esse convite que Jesus nos faz. Versículo 28 diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O ser humano não gosta de sentir dor. Não gosta. A dor faz parte da vida do ser humano, infelizmente, por causa do pecado. Mas o cansaço também é um tipo de dor. É uma dor que nós sentimos. Ninguém gosta de sentir dor, nem gosta de sentir cansaço. E Jesus nos faz esse convite. Mas Ele diz assim: Vinde a mim. Quem? Jesus diz: todos. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então isso inclui os nossos irmãos de outras denominações, o nosso vizinho, o nosso amigo de escola, de faculdade,
Isso inclui também aquele viciado, aquele beberrão, a prostituta, aquele que vive perdendo as noites na balada. Jesus chama a todos. Interessante que esse convite é estendido a mim e a você também, porque nós fazemos parte desse todo. E Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos estar na presença de Deus para aliviar nossas dores e nosso cansaço. Por isso ele faz esse convite. E nós fazemos parte desse grupo de pessoas que devem estar na presença de Deus. Nós vivemos em uma sociedade conturbada, que precisa a todo instante se adaptar a tudo. Mas o que mais a sociedade tem são as dores e o cansaço. Por isso existem tantas farmácias. Se nós formos observar, em cada canto da cidade, em cada canto do nosso bairro, existe uma farmácia. Porque o ser humano não gosta de sentir dor. E ao mínimo sinal de dor, o ser humano corre na farmácia e compra alguma coisa, compra algum medicamento. Para dor de cabeça existe medicamento, para dor nas costas, nos ombros, nas pernas, existem medicamentos. E o ser humano precisa se adaptar a uma sociedade que não consegue resistir nem à dor nem ao cansaço. E um dos maiores sociólogos que já existiram, que morreu em 2017 com 91 anos de idade, Zygmunt Bauman, ele dizia o seguinte, que nós vivemos em uma sociedade líquida. Ele detectou que nós, como seres humanos, e diante da sociedade em que nós vivemos, precisamos estar nos adaptando a todas as situações. Tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos nos adaptar. Observe que ele não aprova esse meio de adaptação, mas ele detectou isso. Ele disse: nós vivemos em uma sociedade líquida. O líquido ele se adapta a tudo. Ele transpõe até concreto. Mas ele vai se adaptando aqui, se adaptando ali, e tudo para o líquido se torna relativo. Porque em todas as situações ele se adapta. E ele diz que nós vivemos em uma sociedade assim, que hoje se adapta a tudo. Que nós precisamos nos adaptar também. Ele não aprova, mas ele detectou esse sistema. E a preocupação dele é que nós nos adaptamos muito e esquecemos do nosso foco e do nosso ideal. E ele chama a atenção de nós para isso. Mas ele fala também o seguinte, que nós precisamos, para resolver as nossas situações, os nossos problemas, nós precisamos conhecer o nosso problema. E Chesterton dizia o seguinte: a angústia humana não é não encontrar a solução dos problemas, mas sim não conseguir detectar o problema. Quando você tem um problema que você consegue detectar a solução do problema, então você fica feliz. Mas quando existe um problema e você não consegue detectar esse problema, existe uma angústia muito grande. E nós precisamos, muitas vezes, até nos tornar como líquidos para nos adaptar às situações, porque não encontramos a solução para os nossos problemas. Às vezes o nosso problema, o meu problema, muitas vezes é vir à igreja e não vir ter um encontro com Deus. Não vir ter um encontro com Jesus. Vir à igreja simplesmente por vir. E eu chego aqui e não consigo detectar qual é o meu problema. Quando, na verdade, o meu problema é não estar em comunhão com Deus. Precisamos detectar o nosso problema, o quão rápido nós pudermos, para não cairmos no erro de estarmos nos adaptando a tudo no mundo e não conseguirmos seguir o nosso foco. Nós corremos o risco de deixar muitas pessoas acreditarem que são cristãs e realmente não serem. Porque mostramos para ela uma realidade de um cristianismo que nós não vivemos e que nós não temos. Muitas pessoas não querem aceitar o cristianismo de Jesus, mesmo Jesus fazendo um convite, porque acha Jesus muito radical. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós, como seres humanos, queremos resolver todas as nossas situações.
mas não queremos que Jesus tome a frente de nada. Nós queremos ter saúde. E pedimos saúde a Deus, pedimos vida a Deus. Mas queremos saúde, mas não queremos um Jesus que diga assim, não coma pizza. Para você ter saúde, não coma pizza. Para você ter saúde, não beba refrigerante. Para você ter saúde, não coma comidas imundas. Nós queremos um Jesus que nos direcione da forma que nós queremos. Na verdade, nós queremos direcionar Jesus e achar que somos direcionados por Ele. E muitas vezes não aceitamos o convite de Jesus para ir e estar junto dele. Venham a mim todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. E Jesus diz assim, aprendam de mim. É isso que Jesus diz. Aprendam de mim. O que é que nós devemos aprender? O que é que nós devemos aprender de Jesus? Ele diz que nós devemos aprender a sermos mansos e humildes de coração. E ele convida a nós aprendermos dele, porque nós não sabemos. Se ele diz assim, venham a mim e aprendam de mim, é porque nós não sabemos. Não importa se temos uma faculdade, não importa se aprendemos com os melhores do mundo, não importa o que nós aprendemos nesse mundo, não importa se somos doutores. Se Jesus convida e diz assim, venham e aprendam de mim, é porque não sabemos. E precisamos aprender somente dele. Não importa o nosso grau de inteligência, o nosso QI. Precisamos estar aprendendo de Jesus. É dele que precisamos aprender. Tudo que aprendemos no mundo só nos deixará nesse mundo. Mas o que aprendemos de Jesus nos levará para a eternidade. E esse é o convite que ele nos faz. Aprendam de mim. E precisamos aprender a ser mansos e humildes. Não aprender com o nosso pastor, com o nosso ancião, com nossos irmãos, com nossa família, com nossos vizinhos. Apesar de eles terem situações, experiências para nos ensinar, o que vamos aprender de Jesus é uma coisa totalmente diferente. Ele não quer que nós aprendamos as coisas desse mundo. Ele quer que nós aprendamos coisas diferentes. Ele quer que nós aprendamos a viver como ele viveu, a levar para as pessoas uma vida cristã. E não coisas que nós aprendemos que vão ficar nesse mundo. Jesus diz, venham e aprendam de mim. Aprendam a ser manso e humilde. Existem pessoas que dizem assim, mas eu sou assim, eu nasci assim. Eu tenho o meu jeito assim, mas eu sou assim mesmo. Mas Jesus quer nos transformar. E existem pessoas que dizem assim, olha, eu sou assim, mas pelo menos eu sou sincero. Eu falo o que eu penso. Mas podemos mudar sim. Podemos ser totalmente diferentes. Podemos ir para a presença de Jesus e aprender com Ele. Nós podemos sim e devemos. Mesmo que tenhamos um temperamento forte e que digamos assim, eu não levo desaforo para casa, não engulo sapos, eu sou orgulhoso, precisamos ser humildes. Jesus nos convida a sermos mansos e humildes. É isso que Ele nos convida a fazer. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim. Aprendam a ser mansos e humildes. O que nós estamos aprendendo de Jesus em nossas vidas? Como nós estamos nos direcionando a Ele? Será que estamos realmente indo a Ele? Isso nós podemos ver diante do que nós vivemos no dia a dia e do que nós transmitimos para as pessoas. É a humildade e mansidão que estamos transmitindo. Então estamos aprendendo de Jesus. Então estamos indo à presença dEle. Por mais que soframos. Vamos observar o seguinte. Existem pessoas estudiosos, né, hoje em dia, e eu desafio até alguns estudiosos, filósofos, né, a me mostrar quando que mansidão era virtude no tempo de Jesus. Mansidão só passou a ser virtude em Cristo depois de Jesus. Antes de Jesus, mansidão não era virtude.
E os livros hoje em dia de autoajuda, eles não ajudam, eles não ensinam mansidão. Eles não ensinam você ter a mansidão como virtude. Muito pelo contrário. Ele diz assim, vão à luta, corram, mate um leão por dia. É isso que os livros de autoajuda ensinam. É isso que o mundo ensina. E mansidão só passou a ser virtude em Jesus Cristo. Que ele diz, seja manso e humilde. E é isso que devemos aprender dele. Ser manso e humilde não quer dizer que nós devemos ser idiotas ou hipócritas, mas aprendermos diretamente de Jesus. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Devemos aprender dele. É preferível ser injustiçado do que ser o causador da injustiça. Nessa vida a gente perde e a gente ganha também. E precisamos aprender a sermos cristãos verdadeiros. Precisamos aprender a ser o que é cristianismo. Certa vez uma viúva que mora em uma das capitais do nosso país, ela tinha uma condição financeira muito boa. Só que o esposo dela morreu e ela ficou sem recurso nenhum. E o único patrimônio que ela tinha era a sua casa. E uma casa muito boa, muito bonita. De repente, ela não teve condição de ficar pagando as despesas da casa, o IPTU. Chegou ao tempo em que a sua casa foi colocada em leilão. E ela recorreu a uma irmã sua da igreja e pediu, minha irmã, você pode resgatar a minha casa? Você resgata a minha casa e eu te pago o valor da casa e a casa volta para mim novamente. E combinaram dessa forma. E a irmã foi, resgatou a casa. E depois da casa resgatada, a irmã achou a casa muito bonita, muito prazerosa. E simplesmente ficou com a casa e mora na casa até hoje. Ela não cumpriu com o acordo que ela fez com a sua irmã. A gente não aprendeu ainda o que é cristianismo. A gente não aprendeu ainda o que o Evangelho precisa transformar em nossas vidas. Ainda não aprendemos. Infelizmente. Aprendam. Aprendam de mim. Jesus diz o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mas a gente precisa aprender o seguinte, um jugo é um pedaço de madeira, uma canga, que é colocada em um animal, para balancear o peso. E quando se dizia que existia um jugo desigual, é porque um animal era mais forte do que o outro e estava pegando um peso maior do que um animal mais fraco. Então o peso deveria ser balanceado. Mas não existe jugo leve. Todo jugo é pesado. Se o animal mais leve não conseguia suportar o peso, o animal mais fraco não conseguia suportar o peso, então o animal mais forte suportava o peso pelos dois. Então isso se tornava um jugo desigual. E Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse que o jugo dele é leve. Mas não existe jugo leve. Precisamos entender o contexto da época de Jesus. A educação se popularizou em Jesus Cristo. Então as famílias que tinham condição financeira pegavam o seu filho com a idade de 10 a 15 anos e colocava para aprender com os mestres da época. Exemplo, Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, porque a família de Paulo tinha condição financeira e pagou para Paulo aprender com os mestres. A questão toda era, Jesus, os mestres se surpreenderam com Jesus, quando na idade de 12 anos, ele discutiu com os mestres e ensinou coisas que aqueles mestres não sabiam. E eles ficaram assim, atônitos e se perguntando, com quem ele aprendeu? Desculpa. Quem é o mestre desse menino? Eles não viam Jesus nas escolas.
porque só quem ia para a escola era quem tinha condição financeira. E a família de Jesus não tinha condição financeira boa para levá-lo à escola, mas ele aprendeu tudo com a sua mãe Maria. Então, como acontecia? Quando esse jovem, dos 10 aos 15 anos, ele aprendia tudo com o seu mestre, ele passava por uma fase de aprendizado e ele se tornava mestre. E quando ele se tornava mestre, ele tinha o direito de interpretar a lei da forma que ele achava correto. Exemplo, vamos imaginar que existia o mestre José naquela época. Então José interpretava a lei e dizia o seguinte: podemos andar no sábado 5 quilômetros, porém 5 quilômetros sem a bolsa, sem peso algum, então podemos andar 5 quilômetros. Mas aí vem o mestre João e diz o seguinte: não, podemos andar 5 quilômetros com a bolsa também, sem problemas. Cada mestre interpretava a lei da sua forma. E cada mestre tinha o direito de interpretar e colocar o seu jugo, o seu fardo. Eles ficavam preocupados quando Jesus dizia: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E muitas pessoas diziam assim: poxa, realmente, o fardo de Jesus é leve. Eu nunca vi um mestre deixar os seus discípulos comer sem lavar as mãos. O fardo dele é leve mesmo. Eu nunca vi um mestre permitir que seus discípulos colham espigas no sábado, ou curem no sábado. Eu nunca vi. Realmente esse Jesus tem um fardo leve e tem um jugo suave. Mas aqueles que estavam mais atentos às mensagens de Jesus diziam o seguinte: não, o fardo dele não é leve. O fardo dele é o mais pesado que existe. E aí eles se lembravam do Sermão da Montanha, quando Jesus disse o seguinte: quem odiar o seu irmão, já o matou. Jesus disse isso no Sermão da Montanha: quem odiar o seu irmão, já o matou. Para você e para a sociedade, você não é um assassino, mas para Jesus você é. Para as pessoas que estão ao seu redor, que não sabem que você está odiando o seu irmão, você não é um assassino, mas para Jesus você é um assassino. E alguns começaram a perceber que o fardo de Jesus realmente não era leve. Era o fardo mais pesado que existia. Mas como Jesus estava dizendo: venham a mim, e oferecia um jugo suave e um fardo leve. Como ele fazia isso? Jesus disse que você e eu devemos amar quem fala mal da gente. Devemos amar nossos inimigos. É leve esse fardo? É leve esse jugo? Não é leve. É fácil amar quem nós não amamos? É fácil amar aqueles que nos maltratam? Não é fácil, né? Mesmo assim, Jesus diz que o fardo dele é leve. Mas como que o fardo dele é leve? Existe um princípio de vida que diz o seguinte: que o maior abençoa o menor. Quem estiver em um nível espiritual maior deve perdoar e exercitar a fé. Então, se você está no nível espiritual maior do que o seu irmão, mesmo ele ofendendo você, você precisa perdoar o seu irmão. É sua obrigação diante de Deus perdoar o seu irmão. Mas isso vai depender da sua comunhão com Deus. Simplesmente. Simplesmente. Jesus foi mais longe. E ele disse o seguinte: quem olhar de maneira impura para uma mulher já adulterou. Os outros mestres diziam que o ato era adultério. Mas Jesus disse que simplesmente se você olhar para uma mulher de forma impura, você já adulterou. Como que é um fardo leve? Não é um fardo leve.
E Jesus nos chama, em Mateus 5,48, a sermos perfeitos, como Deus o Pai é perfeito. Jesus nos chama para isso. E ele diz o seguinte, na minha visão, é impossível nós irmos para o céu, porque o nível que o céu exige, nós nunca vamos conseguir atingir. Mas, através desse convite que ele nos faz, nós podemos sim chegar à eternidade. Se nós permitirmos e deixarmos que Jesus atue em nossa vida. Porque ele diz, venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado, deixe na minha mão tudo que eu vou resolver. Se eu quiser resolver todas as coisas, não vou conseguir resolver. Se eu quiser, por mim mesmo, seguir o meu caminho para chegar à eternidade, eu nunca vou chegar. Essa perfeição que Jesus nos chama a atingir, mesmo sendo uma perfeição na visão humana, só conseguiremos chegar a essa perfeição com a presença de Jesus em nossas vidas. E é esse convite que ele faz. Paulo disse que mesmo que ele desse o seu corpo para ser queimado, não adiantaria. Mesmo que ele fizesse todas as coisas que é necessário ser feito para alcançar a vida eterna, sem Jesus Cristo ele não conseguiria. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia, é como um pano envolto em vômito. E se eu quiser chegar à vida eterna, e se eu quiser almejar a vida eterna, somente em Jesus Cristo, e somente aceitando esse convite. O jugo de Jesus não é leve, muito pelo contrário. O cristianismo exige muito mais de nós do que nós imaginamos. O cristianismo exige tudo, porque foi tudo que Jesus deu por nós. E precisamos dar tudo a Ele, dedicar e colocar tudo em tuas santas mãos. Porque assim, somente assim, conseguiremos chegar à eternidade. Precisamos orar e estar em comunhão com Deus. Precisamos chegar à eternidade com Ele em nossas vidas. Precisamos buscar a Jesus Cristo a todos os instantes. Existe uma doutora Zila Vandermeer, que ela fez uma pesquisa e nessa pesquisa ela constatou e comprovou que a oração é capaz de curar até as fissuras causadas no cérebro humano pelo usuário de crack. Aquele usuário de crack que está lá no chão, consumindo aquela droga, se ele se colocar nas mãos de Jesus e começar a orar, a buscar a Deus, a oração tem a capacidade de curar até a fissura que a droga deixou no cérebro dele. Observe a eficácia de buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Observe a eficácia de estarmos em comunhão com Deus. Se nós nos colocarmos diante dele, buscarmos a ele em oração, tudo será solucionado em nossas vidas. Até mesmo uma fissura que é causada em nosso cérebro, no cérebro do usuário de crack. É uma rachadura que com o tempo ali ele vai usando e a rachadura vai aumentando. A oração é capaz de curar. Essa doutora da Escola Paulista de Medicina, ela desenvolveu esse estudo. E nós temos acesso a todas essas informações. E às vezes não buscamos ao nosso Deus como deveríamos buscar. Cientistas estão comprovando isso, que se nós formos a Jesus e colocarmos diante dele toda a nossa aflição e toda a nossa necessidade e dificuldade, ele vai atuar em nossas vidas. Basta somente nós querermos. E o meu convite para você nessa noite é que você aceite o convite de Jesus. Diga assim: Senhor, eu aceito o seu convite e eu quero estar diante da sua presença, buscá-lo em oração a cada dia, para assim, somente assim, podermos chegar às mansões eternas. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê alegria, felicidade e dê discernimento para você chegar às mansões eternas. Busca a Deus em todos os instantes. E enquanto nós ouvimos esse louvor, eu espero que você medite e eleve uma oração a Deus nesse instante, para que assim você também possa estar, todos nós possamos estar nas mansões eternas com o nosso Deus.
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Depois de ouvirmos essa mensagem musical e tomarmos a nossa decisão de a cada dia nos colocarmos nas mãos de Deus, eu convido a você nesse instante a você orar conosco. Onde quer que você esteja, incline seus olhos nesse instante e oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o direcionamento a seguir. Muito obrigado porque, apesar das dificuldades que passamos nesse mundo, o Senhor está disposto e está aqui ao nosso lado, com os braços abertos, nos esperando aceitarmos o convite para andarmos e continuarmos na sua santa presença. Queremos nesse instante, Pai Santo, te suplicar que o Senhor nos dê força a cada dia de nossas vidas para aceitarmos o seu convite e andarmos na sua santa presença. Abençoa cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós que tomamos a decisão de andarmos e continuarmos na sua santa presença. Que nós assim possamos estar e buscá-lo em espírito e em verdade. Que possamos, Senhor Deus, ser luz para aqueles que precisam. Que possamos conduzi-los até a eternidade. E que possamos um dia nos abraçarmos todos juntos diante da sua santa presença. Dá-nos a tua graça, dá-nos uma boa noite de sono reparador. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.